de fato a pergunta mais importante em momentos como o que vivemos atualmente. Será que alguém que é um profissional de mercado ainda cai nessa conversa fiada de suspensão de importação de carne bovina da China aqui no Brasil? China suspende temporariamente compras de carne bovina de 3 frigoríficos do Brasil. China suspende a importação de carne de 3 empresas brasileiras. Cotações do boi gordo na B3 devem amanhecer na quarta-feira, dia 5, em queda por suspensões chinesas a frigoríficos do Brasil. Temos aqui 3 exemplos do que está sendo publicado de graça por aí. E com uma coincidência cósmica, justamente na época de carnaval e um dia antes da China anunciar retaliações para o setor agro dos Estados Unidos. Bem, os detalhes sobre o que pode acontecer no ambiente agro brasileiro com a nova guerra tarifária entre essas duas potências mundiais, você verá em nossas análises de grãos, já que o que acontece com os grãos no mundo mexe com o bolso de quem produz carnes aqui no Brasil. Mas calma, nós vamos dedicar uma análise completa sobre o tema para o setor de carnes, caso, de fato, na próxima semana, se confirme o acirramento da guerra comercial entre os dois países e as consequências para o seu bolso aqui no Brasil. Mas hoje nós vamos dar um basta nessa conversinha fiada que mais uma vez invade a mídia comercial brasileira com a tal suspensão de 3 unidades frigoríficas por parte de alguns importadores chineses. Sabemos que você, nosso assinante mais antigo, está preparado e não cai mais nesse teatrinho, né? Mas como temos novos assinantes chegando todos os dias aqui à Rural Business, nós vamos rapidamente acabar com essa conversa. E não vamos ficar aqui repetindo que suspensões temporárias de lotes de carnes bovinas ou de frango, ou então suína, acontecem rotineiramente com todos os países que exportam esse tipo de produto. E que Estados Unidos e Austrália, por exemplo, têm mais registros desse tipo de suspensão do que o Brasil. Hoje nós vamos direto para a nota oficial do frigorífico Frisa e que ilustra bem o que a turma do derruba ou pelo menos segura o valor do gado gordo no Brasil deveria de fato pontuar e com grande destaque, que decididamente só foi surpreendido com essa conversinha fiada quem não tem acesso às análises diárias para os mercados de proteína animal aqui da Rural Business. Repare, caro assinante, que para fazer um carnaval maior com o tema, esses supostos analistas juntam com essa conversa os casos atípicos de boi e vaca velha com problemas neurológicos. E que num passado recente os frigoríficos brasileiros ficaram 90 dias sem exportar para o mercado chinês. Uma verdadeira tragédia, segundo essa turma. O que você verá agora é um estudo gráfico produzido com exclusividade por nossa equipe de pecuária de corte, que concentra 10 anos de história de compras de carne bovina dos importadores chineses aqui no Brasil. E que, vale lembrar, tem também os embarques para Hong Kong, que é uma importante porta de entrada para o mercado chinês. Este primeiro gráfico mostra a evolução das exportações de carne bovina de todos os tipos entre os anos de 2015 a 2019. E como pode confirmar, houve um aumento de 136% nesse intervalo, com os embarques saltando de 356 mil para 844 mil toneladas. E aqui está o resumo dos embarques de carne bovina realizados entre 2020 e 2024, e que somente em 2021 ficou abaixo de 1 milhão de toneladas. Fechando o ano passado com um recorde de 1.440.000 toneladas embarcadas para esse destino. E como pode confirmar, por mais esse estudo gráfico, a China não desacelera nunca o volume comprado de carne bovina aqui no Brasil. O que ela faz, na verdade, é comprar, como visto atualmente, um volume maior de carne bovina barata, vinda de animais de qualidade e de terminação inferior. E como pode ver, até em momentos de conversinha fiada de vaca louca, que a imprensa comercial propagou no Brasil no ano de 2021, como pode conferir ao voltar ao gráfico, temos movimentos importantes que devem ser observados naquele ano. Primeiramente, se você fizer uma pesquisa rápida para consultar casos de vaca louca no Brasil, o Mr. Google vai te dizer que teve como último caso de vaca louca registrado no Brasil em 2021, em Minas Gerais e no Mato Grosso. O pior é que logo depois o próprio Google diz que esses casos também foram atípicos, ou seja, não é vaca louca,
e sim um boi ou uma vaca velha com problemas neurológicos devido à idade. Portanto, não é vaca louca. Mas o Mister Google também diz que a China, maior comprador de carne do Brasil, suspendeu a compra de carne bovina brasileira por 3 meses, de setembro a dezembro daquele ano de 2021. Então é natural pensar que os frigoríficos exportadores tiveram muito prejuízo com as quedas nas exportações de 2021, certo? Pois é, meu amigo, errado. Vamos olhar novamente com atenção redobrada esses 10 anos de venda de carne bovina para o mercado chinês. Repare que de 2015 para 2020 era só aceleração, correto? Daí veio a queda de 2021. E veja o tamanho dessa retração. Passou de 1.180.000 toneladas exportadas em 2020 para 940 mil toneladas em 2021. Fazendo as contas, temos 240 mil toneladas a menos de carne bovina, tendo como destino a China naquele ano. Mas você sabe o que representa essas 240 mil toneladas? Meu amigo, todo esse volume é consumido aqui dentro do Brasil em menos de 15 dias. Sim, em 2 semanas. O gigantesco mercado interno brasileiro dá conta de consumir essas 240 mil toneladas. E se tiver uma promoção, então, não dura nem uma semana. Mas será que os frigoríficos exportadores deixaram de faturar devido à redução nos embarques de 2020 para 2021? Vamos começar com a receita vista entre os anos de 2015 a 2019. Observe que saltou de 19 bilhões e 200 milhões de reais em 2015 para mais de 30 bilhões 5 anos depois, totalizando neste intervalo 111 bilhões e 180 milhões de reais. E aqui está o que os frigoríficos brasileiros exportadores de carne bovina sofreram com as suas receitas financeiras entre os anos de 2020 a 2024, enfatizando que aquela queda no volume com a tal da vaca louca, que não era louca, houve um salto de 43 bilhões e 720 milhões de reais em 2020 para quase 50 bilhões de reais em 2021. E outro salto em 2022, quando o faturamento desses frigoríficos encostou na casa de 67 bilhões de reais. E depois de uma leve queda em 2023, o recorde registrado em 2024, com a receita fechando o ano em 69 bilhões e 160 milhões de reais, totalizando no intervalo o faturamento de 282 bilhões e 70 milhões de reais. Para quem é um novo assinante aqui da Rural Business ou está pensando em fazer uma assinatura para acompanhar esse mercado com dados e fatos reais e o mais importante, as tendências para melhorar a sua margem de lucro, saiba que por meio de nota oficial divulgada hoje, o frigorífico Frisa disse tudo o que a nossa equipe tem repetido para os nossos assinantes ao longo dos últimos anos. Segundo nota divulgada à imprensa, a empresa diz que, abre aspas, fomos surpreendidos nesta semana com o anúncio da suspensão temporária, ouviu bem, né? Temporária, da compra de carne bovina por parte da China. A medida é resultado de uma auditoria online realizada pela Administração Geral de Aduanas da China, órgão que equivale ao Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, que apontou algumas não conformidades simples que, inclusive, já foram corrigidas. Fecha aspas. Vamos repetir, não conformidades simples que já foram corrigidas. Você que é assinante há mais tempo deve lembrar dos nossos inúmeros alertas para que nunca se esquecesse que a China, apesar de ser um mercado importante para os frigoríficos exportadores, representa anualmente algo entre 10% a 15% do que é exportado pelos frigoríficos que operam no Brasil, já que em torno de 20% a 30% são exportados para centenas de outros países. E que essa carne que supostamente tem a tal não conformidade é rapidamente recolocada em outros mercados. E mais, outras unidades do grupo frigorífico, ou às vezes até outros lotes da mesma unidade frigorífica, podem continuar exportando, no caso, para os chineses, sem o menor problema. Pois é, meu amigo, isso é rotina, acontece o tempo todo com os exportadores. Mas sempre que um novo processo de valorização da arroba está para acontecer no Brasil, a imprensa comercial desse país é acionada para dar destaque a essa bobagem mercadológica e rotineira. Continuando com a nota do frigorífico Frisa,
é dito o seguinte, abre aspas, a medida não terá impacto sobre a nossa operação e nem sobre os empregos que geramos, uma vez que estamos transferindo a produção para outros mercados distribuídos nos cerca de 100 países para os quais estamos aptos a exportar. A restrição temporária de compra por parte da China vale somente para a produção da unidade Nanuque. Nossa unidade Colatina continua a exportar regularmente para o mercado chinês. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, ABEC, e aqui não esqueça uma informação importante, né? Entidade criada para defender os interesses comerciais de frigoríficos exportadores de carne bovina do Brasil, juntamente com o MAPA, está conduzindo o diálogo junto às autoridades chinesas e assegurar rápida resolução para a questão apontada pelo GACC. Olha, esperamos que com mais esse alerta, todo produtor de gado gordo do Brasil, que ainda não é assinante da Rural Business, ou você que opera no mercado futuro com contratos de boi gordo, tomando posições baseado no que a imprensa comercial publica de graça por aí, que não se deixe enganar nunca mais, quando alguém vier com a velha conversa ultrapassada de que plantas frigoríficas brasileiras estão sendo suspensas pelos chineses, como essas que foram mostradas logo no início desta análise. E olha, já estamos preparando uma nova análise de mercado para a próxima quinta-feira, 6 de março. Dessa vez, totalmente exclusiva para quem assina os nossos serviços de informação agro, para mostrar o que essa nova guerra de tarifas para o setor pode impactar no seu bolso aqui no Brasil. E falamos que é um conteúdo exclusivo porque esta análise que você está assistindo agora, também a pedido dos nossos assinantes, será disponibilizada na íntegra em nossas redes sociais, porque entendemos que assim podemos ajudar quem em pleno ano de 2025 ainda não entendeu como esse mercado de fato funciona. Você vai ver, por exemplo, gráficos exclusivos como este, produzido pela nossa equipe de pecuária de corte, que revelam o peso das exportações de carne bovina dos frigoríficos que operam nos Estados Unidos, entre eles JBS e Marfrig, vendendo para o mercado chinês nos últimos anos. E também tudo o que pode acontecer caso essa guerra comercial seja confirmada e você, ou melhor, o seu caixa, diante dessa nova realidade. Se você não é assinante da Rural Business ou ainda não renovou a sua assinatura, considere fazer isso agora. Estamos na boca de fechar o primeiro trimestre de 2025 com a maior marca de preço médio para o boi e vaca gorda do Brasil. E toda essa história de valorização da mais importante matéria-prima para um frigorífico está apenas começando. Quem é assinante da Rural Business há mais de um ano está vendo que todos os alertas de preços dados por nossa equipe de pecuária de corte, que seriam executados na safra e na entre-safra 2024, foram assertivos. E agora também estamos vendo o mesmo para os nossos alertas para o primeiro trimestre deste ano de 2025. Sim, estamos mantendo que mesmo com mais esse teatrinho mercadológico pouco criativo, vamos fechar o primeiro trimestre deste ano com o maior valor médio da história. E muita coisa ainda está para acontecer. E você que é nosso assinante pode ter total certeza, né, que estará, como sempre, devidamente preparado. Avante Pecuária de Corte do Brasil, só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos sobreviver.